tudo bem contigo? Eu sou a Ci Duarte. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Grande Gatsby, que eu acabei de ler na leitura conjunta do blog Literaturice da Mel Ferraz, que inclusive ainda eles estão terminando, mas eu gostei tanto da leitura que eu terminei antes do tempo. E a relação que eu fiz com a série Peaky Blinders, disponível na Netflix, então. Por que eu fiz uma relação com a série? Eu achei muito curioso porque assim que eu comecei a ler o livro, eu descobri a série. Então deu pra fazer muitas relações e eu achei muito interessante, porque acontece que elas são ambientadas no mesmo período histórico, lógico que em lugares diferentes, né? Peaky Blinders acontece lá na Inglaterra e o Grande Gatsby acontece em Nova York, nos Estados Unidos. E são semelhantes por causa desse contexto dos anos 20, né? Que é o período entre guerras. Entre a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, e a Segunda, que foi lá para o ano de 1939, mais especificamente nessa faixa temporal dos anos 20, que eram conhecidos também pelos anos loucos. Bom, começar com o livro, né? Esse livro foi escrito em 1925 pelo escritor F. Scott Fitzgerald. E também a gente consegue encontrar algumas semelhanças com o personagem dessa obra. Então, o que acontece nesse livro, né? Ele é narrado em primeira pessoa pelo personagem Nick Carraway. Então, esse Nick, ele conta ali quando ele vai trabalhar ali no Wall Street, que então eles estão em grande expansão nos Estados Unidos, né? Ele ajudou a França e a Inglaterra contra a Alemanha, né? Que a França estava sendo invadida, então os Estados Unidos tá bem financeiramente, afinal de contas, ele financiava produtos de guerra para os outros países, né? Armas para os outros países, armas de guerra, enfim. Então é nesse contexto que a gente vai ver essa história. Lembrando que é uma história de ficção, mas eu acho muito interessante porque o autor realmente viveu a guerra. O Fitzgerald, ele participou voluntariamente no exército americano. Então a gente encontra algumas semelhanças ali. Inclusive, é muito interessante, se tu tiver curiosidade para saber sobre a vida do autor, tem uma série na Amazon Video que o nome é, deixa eu ver aqui, é Z, o começo de tudo. Especificamente vai contar sobre a esposa do Fitzgerald, agora eu tô falando da vida real, né? Sobre a esposa quando ela casou com o Fitzgerald, e é muito interessante de ver, porque a Zelda, ela teve um papel muito importante na vida dele, ela foi a musa inspiradora do Fitzgerald e eles realmente viveram uma vida ali muito louca, regadas a cigarros e bebidas e a loucuras e brigas, então é bem interessante de assistir. Tá, mas agora vamos voltar para a ficção do livro. Então a gente tem um narrador em primeira pessoa, né? O Nick é como se fosse aquele conhecido da gente que tá contando uma história num período que aconteceu na vida dele. Vou ler um trechinho aqui do livro, que é bem o comecinho do capítulo 1, para tu entender melhor esse narrador. Quando eu era mais jovem e vulnerável, meu pai me deu alguns conselhos, nos quais sempre reflito desde aquela época. Sempre que sentir vontade de criticar alguém, pense que nem todas as pessoas desse mundo tiveram as vantagens que você teve. Foi o que ele me disse. Ele não falou mais nada, mas de um modo reservado sempre fomos invulgarmente comunicativos e compreendi que havia um significado muito mais profundo em suas palavras, como consequência, tendo a ser reservado em todos os meus julgamentos, um hábito que me desvendou várias naturezas curiosas e me tornou vítima de não poucos importunos inveterados. Então ele está contando de um período que ele foi ali, ele se mudou da cidade dele, foi trabalhar na Bolsa de Valores, foi trabalhar em Wall Street e ele começa a contar a experiência dele, inclusive da casa que ele vai morar, porque ele é rodeado de grandes mansões ali, os vizinhos dele são muito ricos. Um dos vizinhos dele é o Jay Gatsby, que é o personagem central da história, que a gente vai descobrir essa história dele. Então chama muita atenção dele porque a princípio é um jovem misterioso ali, o vizinho dele, ele vê ele na janela e ele presencia muitas festas que ele vê nessa mansão. Então tem muitas pessoas muito ricas e essas festas são sempre regadas a muita bebida,
há muita música, né? E então ele começa, nossa, o que acontece? O que será que ele faz essas festas? E também ele descobre uma prima dele também, que é muito rica, a Daisy, que mora ali perto da casa deles. Eles têm um rio ali e ela mora, tem uma mansão no outro lado do rio, onde o Gatsby observa ali uma luz verde também, que é um fator ali icônico no livro, essa luz verde misteriosa. E o Nick vai contando a história, então eles têm uma aproximação, a gente vê, começa a entender um pouco quem é esse Gatsby. Ainda num primeiro momento ele parece bem misterioso para nós, então ele participou inclusive ativamente como soldado na Primeira Guerra Mundial. Então ele sai da guerra e ele procura incessantemente meios para se tornar rico, que até então fica meio que subentendido como que ele fez para conseguir acumular toda aquela fortuna dele. A gente vai descobrir também que a Daisy, que é a prima do Nick, ela foi um amor da juventude do Gatsby. Então o Gatsby, ele usando as táticas dele de comunicação, de poder de persuasão, ele se aproxima então do Nick, para o Nick fazer alguns favores de reaproximação da Daisy. E aí que vai desenrolando toda a história. Lógico que a gente tem um clichê, que é do menino pobre, que ele conheceu o amor da vida dele, ele não pôde ficar junto da jovem, bela e rica, por ele ser pobre, então ele vai procurar meios para ficar rico, para enfim ele poder conquistar de novo esse ser amado dele. Só que não é só isso, não gira em torno só desse amorzinho bonitinho, não é tão bonitinho assim. A gente vai perceber, de acordo com o olhar do Nick, né? Porque até então, como ele é um narrador em primeira pessoa, a gente só tem o olhar dele na história, tudo que vai acontecendo por trás daquilo tudo. É um livro fácil de ler, é uma narrativa gostosa, ele te surpreende, porque no meio daquilo tudo que eles saem ali da cidade dele, eles estão muito indo para a ilha de Manhattan, né? Eles vão de carro lá e a gente vê essas cenas assim. Então a gente percebe que tem um momento na estrada que tem um grande, como é que a gente chama? Um grande banner, que é uns olhos, é isso que é os olhos assim que tudo tá vendo. Acima dos montes de cinzas, os gigantescos olhos do Dr. T.J. Ecklenburg mantinham sua vigília, mas depois de um momento notei que outros olhos nos fitavam com peculiar intensidade, a menos de 6 metros de distância. Lembra do trechinho inicial que eu li, que ele fala sobre julgar? Então, isso também a gente pode ver como uma crítica. Será que o que eu estou fazendo mesmo, ninguém está vendo, ninguém nunca vai saber? Sempre tem alguém olhando. E tem uma reverência assim, como se fosse os olhos de Deus. Para os olhos de Deus nada é escondido, né? Que aos olhos de Deus tudo é visto. Então tem uma crítica por trás disso também, que é aquela busca do sonho americano de enriquecer, que muitos jovens na época eles querem fazer de tudo para conseguir, né? Que é fama, é dinheiro, é riqueza. E tudo, e não é mil maravilhas como parece, né? Tem muita coisa por trás disso. E tá, mas o que eu consigo perceber relacionando a vida do autor com o Jay Gatsby, que é esse personagem, esse ricaço, e com o Thomas Shelby? Essa série, ela traz como inspiração a história de uma gangue que realmente existiu. Só que, lembrando bem, é uma série de ficção, né? Ela não vai contar, não vai fazer um documentário sobre essa gangue. Ela só se inspira nessa gangue. Tanto que momentos históricos de quando a gangue realmente existiu com o recorte temporal da série são diferentes. A série inicia ali em 1919, um ano depois da Primeira Guerra Mundial. E essa gangue, conforme dados históricos, ela existiu ali no final do século XIX, nos anos de 1890, mais ou menos até 1920. E o que a gente pode relacionar com os dois? Bom, ambos os personagens principais, eu achei muito interessante de observar isso, tanto o Thomas Shelby quanto o Gatsby, os dois foram ativos na guerra, os dois foram condecorados, e eu listei aqui a guerra que o Thomas Shelby participou. Thomas Shelby é um personagem muito importante nessa série Peaky Blinders, então ele tem um grande poder de persuasão, ele é extremamente racional, assim como o Gatsby. Ele também veio de uma infância muito pobre, então através de meios
digamos assim, não muito inspiradores, assim, digamos, né? Ele conseguiu chegar ao poder, né? Então a gente vê essa ascensão dessa gangue até a riqueza. Então eles conquistam muitas coisas através de muito sangue ali. Tem muitas cenas violentas ali. Muito cigarro, a gente vai ver que era bem característico também dos anos 20. Muita bebida, muita briga. Então é esse o cenário dos anos 20. Sem contar também que mudou muita coisa para as mulheres. As mulheres começaram a ter mais liberdades, conquistaram o direito a votos, mudou a moda também, as roupas, como as mulheres participaram da força de trabalho na Primeira Guerra, por causa que os homens, né, estavam ocupados na luta da Primeira Guerra, então as mulheres tiveram que ir aos postos de trabalho. Então, inclusive, começou a mudar essas roupas para as mulheres, porque precisavam de roupas mais confortáveis, né? Se livrar dos espartilhos, se livrar daquelas saias, daqueles montes de tecidos que a gente tinha até então. Então, é essa caracterização inclusive das personagens que a gente vê ambos na série que aconteceu lá na Inglaterra e no livro que está acontecendo em Nova York, mas essas coisas, essas características da época unem essas duas histórias. O Thomas Shelby participou na Primeira Guerra da Batalha de Somme, que quando a França se juntou com o exército da Inglaterra contra os ataques da Alemanha, porque a Primeira Guerra é caracterizada pelos interesses de países em extensão territorial. Então a França ela estava sendo invadida pela Alemanha. Então, teve um primeiro momento dos soldados da Inglaterra se juntarem aos soldados franceses contra a Alemanha e também teve o exército norte-americano, estadunidense, junto com os franceses contra a Alemanha. Então, a gente tem aqui dos americanos o Jay Gatsby e dos ingleses o Thomas Shelby, que eu achei muito interessante. Então, só que essa parte em que está sendo contada, narrada a história, acontece depois da guerra, só pra gente situar e pra gente relacionar no momento específico que eles participaram da guerra. Essa parte aqui onde descreve quando o Gatsby participou da guerra. Olha só no livro. Saiu-se extraordinariamente bem na guerra. Foi promovido a capitão antes de ir à linha de frente e depois das batalhas de Argonne atingiu sua maioridade e o comando da divisão de metralhadoras. Após o armistício, tentou desesperadamente voltar para casa, mas devido a uma complicação ou mal-entendido, foi enviado a Oxford. Armistício é como se fosse um cessar-fogo, sabe? Quando as duas partes que estão ali envolvidas na batalha, elas decidem parar de lutar por um momento. Não significa o fim da guerra, mas a gente pode caracterizar como um cessar-fogo. Então, lembra bem dessa Primeira Guerra, do período dos anos 1920 e de tudo que estava acontecendo. Além disso, também a gente tem a lei seca norte-americana que estava acontecendo nesse período. Então, o que tem a ver a lei seca, né? Essa lei foi uma lei que proibia a produção e o consumo de bebidas alcoólicas, porque a população americana conservadora ela tinha o objetivo de puritanismo da sociedade. Então, eles acreditavam que a bebida prejudicava muito. Só que isso foi um tiro no pé, porque favoreceu o crescimento de gangster e o acúmulo de grandes riquezas desses gangsters. Porque não parou, ninguém parou de beber. Eles apenas criaram mercados clandestinos para continuar consumindo bebidas alcoólicas. E aí que a gente tem uma relação também que o Thomas Shelby e a gangue dele, ele tá exportando, ele tá fazendo negócios com gangues dos Estados Unidos, né? Lembrando também que foi nesse período que surgiu a figura do Al Capone. Então tem muito do comportamento do Thomas Shelby que a gente vê como acredito que a produção também se inspirou no Al Capone. O Al Capone foi um gangster muito violento também, então tem muitas cenas de violência nessa série. Importante lembrar também que é um período que antecede a quebra da Bolsa de Valores, que foi em 1929. Então, lembra daquele clichê do rock, do astro do rock, que ele é muito pobre, e ele tem uma ascensão repentina e uma queda brusca? É mais ou menos isso que a gente pode também caracterizar os anos 20. Então, eu acho muito importante observar
em ambos os personagens tem muito de poder de persuasão na comunicação deles, isso que eu consegui observar no Gatsby e no Thomas Shelby. Tem frases assim bem reflexivas, tanto no livro quanto na série. Lembrando que são séries diferentes, a única coisa que eu estou relacionando é o comportamento dos personagens, desses personagens que são tão fortes, e o período, tanto que está acontecendo, esses anos 20, né? Que é pelo menos no meu ver, eu achei interessante de fazer essa relação lá na Inglaterra e nos Estados Unidos. E O Grande Gatsby também tem duas adaptações cinematográficas, uma em 1974 e a outra de 2013, que a gente tem essa imagem icônica aí do Leonardo DiCaprio, que ele está interpretando o Grande Gatsby. Eu gostei muito também do filme, e o livro também tem alguma coisinha a mais que a gente não acompanha ali, né? Imagina a dificuldade para fazer uma adaptação cinematográfica, né? Mas vale a pena os dois. Se tu não tiver tempo de ler o livro, se não quiser ler, também pode acompanhar o filme. O filme eu gostei bastante, sinceramente, mas acho que o livro ele tem uma cerejinha no bolo ali mais no final, que vale a pena a gente acompanhar. E eu gosto de observar também o comportamento tanto do Thomas Shelby quanto do Grande Gatsby, no sentido de comunicação, de tratamento com as pessoas, no sentido de se vestir, e tem muitas coisas que a gente pode aprender com essas duas obras. Espero muito que tu tenha gostado. Se tu já leu o livro ou assistiu a série ou tá assistindo, comenta aqui embaixo pra mim. Um grande beijo, paz, amor e empatia. Até o próximo vídeo. Bye! Os links estão tudo aqui embaixo, tá? Confere ali. Beijo!